Olá, salve a todos, meu nome é Marcelo Magalhães e vocês estão no canal do Arquivista Espiritual. Tivemos ali em pausa durante um tempo, mas retornamos a todo vapor. Temos ali a alegria de poder comunicar a vocês que agora estaremos postando com maior regularidade, que eu conto com a presença, com o like, com a inscrição de cada um de vocês, até aqueles mesmo que um pouco à frente agora, então poderão ali se tornar até membros do canal, tá? Isso está para ser desbloqueado, então eu vou contar com cada um de vocês. Muito bem, vamos lá. Como que nós iremos retomar essa nossa conversa? Porque quem já vem acompanhando do início, então sabe que isso para mim é mais do que como se eu estivesse dialogando com cada um de vocês. Sobre quais assuntos? Sobre os diversos assuntos que implica a nossa vida, a nossa existência, o nosso espírito, a nossa vida material, a nossa vida familiar, né? Enfim, todas as suas nuances. A união entre o invisível e o visível e como isso se desdobra na vida prática. Esse é um bom resumo. Muito bem, agora, decidi então retomar essa conversa com cada um de vocês a respeito de livros iniciáticos. É algo que as pessoas perguntam bastante e tem muita gente que nem sabe que existe livros iniciáticos. Os livros iniciáticos, que não são muitos, eles têm essa habilidade, essa capacidade, devido à densidade do seu conteúdo. Quando eu falo densidade, não é algo pesado, não é algo negativo, não. É por reunir em poucas palavras, em poucas páginas, um volume de sabedoria gigantesco e sem profundidade. Ou seja, é livro de cabeceira que você pode ter, que não importa se passar 10 ou 20 anos, cada vez que você o ler, vai encontrar níveis diferentes. É fantástico. E que vão colocar cada um em uma certa segurança de não ficar perdendo muito tempo com obras literárias das quais a pessoa tem muitas das vezes que comprar. Eu mesmo, particularmente, gastei muito dinheiro comprando livros, às vezes livro de 300, 400 páginas que se salvava uma frase ou uma página. O restante era só coisas para se perder tempo. Então, o livro iniciático também traz essa nuance, também traz essa possibilidade. Além da segurança de ser algo ligado à verdade que liberta, a verdade que manifesta, a verdade que permeia toda a criação, do macro ao micro, do visível ao invisível. Certo? E o nome iniciático significa primeiros passos. Não pensem que vocês, ao terminar de ler um livro desse, vão fazer como muita gente faz por aí. Fez um curso de apometria, se acha um verdadeiro terapeuta. Fez um curso de reiki, se acha verdadeiramente um reikiano. Fez um desenvolvimento mediúnico, já se acha um pai de santo. Fez ali um curso de teologia, já se acha um sacerdote. Né? Não, não é assim, pessoal. É como um médico. A pessoa vai lá, ele vai estudar medicina, ele vai pegar o diploma, ele é médico ainda? Não, ele só tem um papel que atesta que ele se capacitou para executar a função de medicina. Ele só vai se tornar um médico quando a gente vê ele lá no hospital, nas clínicas, atendendo pessoas, aí de fato ele se torna um médico. Então, quando se lê um livro iniciático, não se pode afirmar jamais que ao terminar, que seja uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes que você leu e releu esse livro, que vocês já são iniciados. Isso é só os primeiros passos. Em termos ocultos, seria cada um de vocês adentrar ao átrio. Ah, Marcelo, o que é átrio?
Pesquisem para saber o que é átrio. O átrio de um templo, que vocês vão identificar. Porque aqui a gente vai ter sim esse diálogo, essa conversa, essa troca de experiências, né? Esse comungar de experiências, das mais diversas. A gente vai falar sobre todo tipo de assunto no decorrer da existência desse canal. E vai ter isso, né? Não pense que eu também vou entregar as coisas de mão beijada para vocês. Então, pelo menos algumas mínimas coisas vocês vão procurar, né? Porque todos nós que estamos direto ou quase sempre com esses smartphones, com esses celulares na mão, então a gente tem possibilidade de estar em qualquer parte do mundo, em qualquer biblioteca. E às vezes a gente se pega perdendo tempo olhando vídeo do Instagram de atropelamento, por exemplo, de coisas que não vai trazer absolutamente nada para nós, em nenhuma instância, tá? Então, esses livros iniciáticos é o que nos colocam transitando pelo átrio, porque o objetivo, então, é adentrar pelas diversas portas do nosso templo, assim como as religiões mais tradicionalistas, eles afirmam, né, no âmbito cristão, que o nosso corpo é o templo onde habita o Espírito Santo. Então, esses livros iniciáticos, eles nos colocam transitando pelo átrio para então que possamos, com o passar do tempo, adentrar as diversas portas do nosso templo interno. Então já tem presente já esse conceito ocultista, às vezes de muitas sociedades secretas, né? Eu não usei termos exatos e copiados porque para não ter complicações, né? Mas de uma forma resumida a coisa é muito semelhante a isso que eu estou falando para vocês. Então vocês já podem ir se familiarizando com esse tipo de terminologia. Agora, muito bem, o primeiro livro, que é aquele mais acessível, não só naquilo que é o valor financeiro, né, que é para se comprar o livro, mas também pelo fato de poder ter uma apresentação bastante sugestiva, bastante clara, bastante ampla, né, sobre os aspectos que se propõe o título, que é A Procura da Verdade. O título do livro, do primeiro livro iniciático, é A Procura da Verdade. A autora Ângela Maria La Sala Batà. Então, o título do livro A Procura da Verdade, a autora Ângela Maria La Sala Batà. É uma escritora europeia, italiana, no qual a tradução dos livros dela só existe para o nosso português. Não existe para nenhum outro idioma, nem alemão, nem francês, nem inglês, certo? Então nós temos esse privilégio. É um livro de poucas páginas. O que é poucas páginas? Significa que é algo ali de 200 para baixo. Então são poucas páginas. Porém que tem um conteúdo que vale muito a pena. Não só para quem está começando, para quem é leigo. Não, quem esteja na metade do caminho, se considere avançado no caminho, também é importante, porque eu conheço esse livro, essa obra literária iniciática, há 10 anos atrás. E há 10 anos atrás já fazia décadas que eu caminhava. Então, temos ali presente justamente essa importância. Me deu um suporte razoável a respeito daquilo que eu tinha necessidade. Então, não deve ser sobrevalutado. Então, temos aí, primeiro livro iniciático. Título, A Procura da Verdade. Autora, Ângela Maria La Sala Batà. Vamos para o segundo. Segundo livro. Esse, minha opinião, muito empolgante. Até divertido, de uma certa forma, devido à narrativa. É uma obra-prima, né? Ali como foi escrito, né? Como foi composto. É fantástico. O título é Ilusões, as aventuras de um Messias indeciso. Então o título
Ilusões, As Aventuras de um Messias Indeciso, do autor Richard Bach. Fantástico, olha, um livro fantástico, já com uma profundidade maior. É um livro que vai alcançar um nível de pessoas leigas, vão conseguir entender muita coisa. Pessoas que estão em um nível intermediário entenderão também novas nuances, novas profundidades, e até mesmo pessoas que já estejam adiantadas no caminho, avançadas, assim, vamos usar esse termo, também vão se surpreender ao poder, então, ao ver as alegorias e as menções diretas, precisas sobre determinados assuntos e experiências dentro dessa narrativa. Olha, é imperdível, é um livro para se ter de cabeceira, muito bom, né? Eu dou preferência por audiolivros hoje, né? Porque é uma outra experiência. Apesar de eu ser um amante da leitura tradicional, mas quando você ouve um audiolivro, então isso te dá a liberdade de você estar vivenciando aquela narrativa, né? Não sei com vocês, comigo é isso. Também na leitura tradicional também acontece isso, mas no audiolivro então a gente tem essa facilidade, né? Mas muito bem, isso aí é a cargo de cada um de vocês. É um livro também que não se vai encontrar novo em livraria, assim como o primeiro, né? Do que eu mencionei, A Procura da Verdade, da Ângela Maria La Sala Batá, não se encontra em livrarias novos, mas sim em sebos ou então em ambientes, em sites como a Estante Virtual. Não estou ganhando nada com isso, viu, pessoal? Eu estou falando porque eu durante muito tempo comprei muita coisa, é um lugar de confiança. E também como existem outros, assim como PDFs, né? Então cada um vai em busca daquilo que acha que seja mais adequado. Se eu não me engano, tem até na própria plataforma aqui do YouTube, existe o audiolivro, certo? Dessa obra, né? Ilusões, As Aventuras de um Messias Indeciso. Fantástico, 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 fantástico. Vamos lá para um terceiro. Esse terceiro, o nível de complexidade vai se elevar ao cubo, do cubo para cima, né? Estou falando em termos matemáticos, tá? Estou falando, é um livro difícil? Não vejo como um livro difícil, mas sim enigmático, a princípio enigmático. Quando eu falo enigmático, eu quero passar a impressão para vocês que vocês vão ter que trabalhar muito essa questão do seu mental, da sua tela mental, da sua interpretação, da sua capacidade de observação de fatos, de acontecimentos, para que vocês então adquiram as chaves através dos seus axiomas e euforismos, que é o livro O Caibalion, da filosofia hermética, do qual o autor tem-se os três iniciados. Não tem um nome, né? Ali, o João, Maria, Antônio, não, é os três iniciados. Ele tem em algumas editoras aqui no Brasil, então, independente da editora, mesmo que eu tenha tido contato com aquele da capinha verde, que quando vocês procurarem, né, então vocês vão ver que tem um que tem uma capa verde, tem outra que tem uma capa um pouco bege. Por quê? Porque muda a editora e daí eles, claro, eles não vão fazer tudo a capa idêntica uma à outra, tá? Mas o conteúdo é o mesmo, com algumas pequenas mudanças que eu considero absolutamente relevante. Por que eu mencionei esse da capinha verde? Porque o da capinha verde, ele, por exemplo, ele vai estar falando sobre a lei da correspondência, que diz o seguinte: aquilo que está acima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima.
É muito relevante, porque no outro diz o seguinte: o que é acima é abaixo, o que é abaixo é acima. Então é incompleto, está faltando. Porque na lei da correspondência, essa primeira colocação, aqui, o, o que há em cima é como o que há embaixo, e o que há embaixo é como o que há em cima. É como essa colocação significa que são semelhantes, mas não iguais. E isso é de suma importância, porque é um livro, uma obra iniciática que se deve ater aos termos. Não é algo que você lê e se você tem uma palavra que você não entendeu, você vai procurar inventar um sentido para ela. Não, você tem que ir sobre as condições literárias, literais das palavras e dos termos. E como esse livro ele fala sobre as 7 leis herméticas, que vai ter essa conotação, mas se trata das 7 leis que regem, que sustentam todo o plano da criação, do macro ao micro, do visível ao invisível, nesse ou qualquer outro universo. Tá? Então ali vai falar sobre essas 7 leis. Né? Só que para poder ler o livro, que também tem pouquíssimas páginas, só que de uma profundidade que vocês podem passar 50 ou 100 anos. Cada vez que você lê ele, você vai ir a um nível, a um novo nível. Muito empolgante. Só que para poder ler o livro, precisa-se se ater primeiro, estudar, meditar sobre os axiomas e euforismos. Como esse, por exemplo, que eu acabei de dizer, né? Sobre a lei da correspondência. Aquilo que há em cima é como o que há embaixo. Aquilo que há embaixo é como o que há em cima. Então a pessoa vai ter que meditar sobre os aspectos que isso quer representar, porque é através disso que se obterá as chaves para se poder fazer a leitura do livro. Porque se pegar o livro e simplesmente lê-lo, isso serão, como diz lá mesmo, serão só palavras, palavras, palavras e nada mais. A pessoa não vai conseguir adentrar as profundezas e aos mistérios, a sabedoria contida ali. Tá? Então, existe cada livro iniciático, ele existe uma metodologia para se começar a interagir com ele. Tá? Então, esse já é um livro um pouco mais avançado, não significa que um leigo não possa tê-lo e não possa começar a entrar em contato com ele, se bem o seguinte, que geralmente sobre as leis herméticas funciona da seguinte maneira: a pessoa pode até ler ele, mas quando você está no ponto certo, então esse livro te aparece. Como assim te aparece, Marcelo? Te aparece. A princípio ele vai surgir, alguém vai te oferecer, você vai ver alguém lendo, vai te dar curiosidade para que você leia, ou então de repente aquilo começa a aparecer para você, esse título, lei hermética, lei de causa e efeito, lei de vibração, lei do mentalismo, né? Todos esses quesitos, significa que isso está se aproximando, porque lá também tem os seus preceitos, é muito importante. E esse livro também existe audiolivro no YouTube, aqui na plataforma. Então, olha, é fantástico, tá, pessoal? É fantástico. Olha, é décadas que eu tenho contato com essa obra, assim como muitas outras, mas essa é aquela que eu não abro mão. Se tudo terminasse hoje e me perguntasse, me desse a possibilidade de levar algo para após a transição, após o apocalipse, após essa ida para a nova terra, sem sombra de dúvida, eu não pensaria duas vezes, levaria o Caibalion, porque ali
tem as bases de tudo que precisamos sobre todos os aspectos. É incrível mesmo. Então temos esses três, vamos começar, né, ali mencionar esses três, que são muito bons, tá bom? Tá certo? Depois eu vou deixar na descrição do vídeo o nome do livro, o título e o autor, tá? Para que vocês depois possam ir lá pesquisar e ver da melhor forma possível como que vocês, para quem queira, né? Para quem queira, tem pessoas que não gostam de ler, então tá tudo certo, tá tudo bem, né? Não existe só essa maneira de se trilhar o caminho da verdade, tá bom? O mais importante é que a gente consiga trilhar o caminho da verdade sem nos sentirmos obrigados, como uma obrigação, como algo inevitável, que se a gente não fizer isso, a gente está lascado. Não, a gente tem sim essa condição, porque eu acredito que vocês, assim como eu, a um determinado ponto da vida, falam, olha, chega de sofrer, chega de lágrimas, chega de limitações, chega de sacrifícios, porque até agora os frutos não foram bons, sempre foram amargos e azedos, como dizem os guardiões da lei maior e da justiça divina. Então, para ir a essa nova vida, esse nascer de novo, proposto por Jesus lá a Nicodemos, então se trata disso, né? Se trata de poder percorrer isso, mas com a fluidez, com prazer, né? com alegria, com entusiasmo, com comprometimento e também com coragem, porque é necessário, né? Ir ao encontro do novo requer coragem. Então eu vou deixar, depois posteriormente eu vou deixar aí, vocês podem ir na descrição do vídeo que vai estar lá o nome do livro, o título, né, no caso, e o seu autor. Daí para vocês poderem então procurar e aquele que quiser então poder começar a fazer esses primeiros passos com segurança no que diz respeito a obras literárias iniciáticas. Claro, não são só essas. As obras iniciáticas não são muitas, são poucas, mas tem muitos outros que a gente gradativamente vai passando para vocês aqui. A pessoa tendo como base esses três, ele já está num bom ritmo, num bom passo, tá? Então não vou me estender muito. Depois, posteriormente, porque já tem programado ali vários assuntos para a gente poder iniciar, vai ter um momento, não vai demorar muito, acredito que no próximo mês, então eu vou trazer daí cada livro desse e a gente vai falar sobre ele de uma forma mais profunda, porque vocês com certeza vão ter curiosidades, vão ter dúvidas, e daí a gente vai discutir a respeito disso, tá bom? Então, o meu forte abraço, tudo de bom para todos vocês. Como eu estou retornando agora, então eu desejo um feliz ano novo para todos vocês, para toda a vossa família, tá bom? Mesmo que para mim, então, o ano acaba dia 28 de março, né? Porque eu prefiro o calendário antigo do que o gregoriano. Mas o gregoriano também está aí, né? Então não tem problema para as pessoas que se guiam por ele. Então um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.